Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Eu queria hoje falar sobre um tema que eu acho bem legal, bem interessante, tá? Para mim, pelo menos, ele é muito interessante, mas eu queria fazer uma introdução que talvez não tenha nada a ver, né? E eu queria começar perguntando o seguinte para vocês, né? O que é melhor, né? Saúde ou dinheiro? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Vamos em frente. Tem algumas pessoas que estão respondendo que é melhor ter saúde, tem outros que estão respondendo que é melhor ter os dois, né? Saúde com dinheiro. Agora, outra pergunta que eu quero fazer aqui também para ocasionar aí uma certa reflexão, né? O que é melhor a gente fazer na vida? Fazer exercícios físicos ou descansar? Essa é uma outra pergunta aí também para a gente pensar, né? O que é melhor, fazer exercício ou descansar? Tem gente que está falando que é exercício, tem gente falando que prefere descansar, né? Mas o que a gente prefere, beleza. Mas o que é melhor, né, a gente fazer na vida? Exercício físico ou descansar, né? É outra questão aí. E outra questão filosófica, né, que eu vou fazer aqui para vocês. O que é melhor na nossa vida? Beber líquidos ou comer comida? Né? O que é melhor? Né? Essas perguntas, muitas vezes a gente ouve elas na nossa vida. E geralmente, né, muita gente até para pensar, né? Talvez alguns de vocês tenham aí, tem gente respondendo líquidos é mais importante, né? A maioria das pessoas estão respondendo os dois. E realmente, assim, às vezes a gente para pensar, nossa, mas é verdade, o que é melhor, né? Mas, assim, invariavelmente, então, o que a gente algumas vezes para pensar, mas eu acho que, assim, principalmente nós, né, que estamos construindo esse negócio, que nós temos, né, um programa de capacitação, um programa educativo que vai moldando a nossa cabeça, né? Nós sabemos que o melhor é os dois, né? Ou como o Cadu acabou de responder aqui. Então, a gente chega, né, na conclusão que o melhor é os dois, né? O melhor é o equilíbrio, né? Até como o Cadu falou aqui, né? Então, essas questões, para a gente que estuda um pouco, né? Ou para a maioria, talvez, das pessoas, que elas são mais coerentes na vida, elas geralmente respondem isso, né? Os dois. O melhor é os dois, né? Mas se você tivesse que escolher um, mas é muito difícil. É verdade, é muito difícil. O melhor é os dois. Então, essa é meio que uma conclusão, né, das pessoas mais esclarecidas, que o melhor é os dois. Mas o que acontece? Acontece que quando a gente traduz, né, essas questões para dentro do negócio Amway, parece que as pessoas elas esquecem, né, desses conceitos. Principalmente quem já leu O Segredo da Mente Milionária, que não está aqui, deveria estar, mas eu esqueci de pegar. E ele fala, cara, o melhor é as duas coisas. O melhor é ter o máximo, né? Não é ter o mínimo, não é escolher, né? E mesmo todo mundo sabendo isso, quando elas entram no negócio Amway, né, a gente ouve, principalmente a gente que já está há algum tempo trabalhando, que já tem uma equipe relativamente grande, que já conquistou alguns níveis, né, interessante. O que a gente ouve, né, as pessoas falando? Claro, muitas dessas perguntas são das pessoas novas, tá? Mas a gente ouve também aqueles que já são mais calejados perguntando também. O que é melhor? Construir lateralidade ou profundidade? E aí você olha assim e fala assim, cara, é a mesma coisa do que é melhor, comer ou beber. Então, assim, cara, o melhor é os dois, né? O que é melhor? Eu trabalhar bastante ou estudar bastante? Cara, não é uma pergunta que, dentro do negócio Amway, se é uma pessoa novinha, tal, você até vai lá com calma, mas se é alguém que já está há um pouco mais de tempo, são perguntas que são meio descabidas essa, né? O que é melhor, né? Eu mostrar plano ou eu movimentar produto?
né? Cara, o melhor é os dois. A gente sabe disso, né? E geralmente quem pergunta sabe disso também, né? Outra pergunta que me fazem de vez em quando, né? Mas o que é melhor? Ficar num nível novo ou ganhar dinheiro dentro do negócio, né? Cara, assim, essas perguntas realmente deixam a gente um pouco, vamos dizer assim, um pouco complicado de responder, né? Porque se a gente responde, então vamos lá. Vamos voltar nas primeiras perguntas. Se eu respondo, né, uma pessoa, o que é melhor, dinheiro ou saúde? E aí você responde, o melhor é saúde, né? O melhor é ter saúde. Então você não precisa se matar de trabalhar. Aí você fala, pô, mas uma coisa, o fato de uma coisa ser melhor que a outra não quer dizer que uma coisa exclui a outra, né? Você está dizendo que é melhor fazer exercício do que descansar, então quer dizer que não precisa descansar nunca, né? Você está falando que o melhor é melhor, alguém colocou ali, né, que é melhor beber do que comer, né? Se você tiver que optar em um dos dois, é melhor beber. Então não precisa comer? Cara, não existe isso. E no nosso negócio, quando a pessoa fala o que é melhor, lateralidade ou profundidade, aí você fala, então, melhor a lateralidade? Então não preciso criar profundidade, né? É melhor você mostrar plano. Então não preciso movimentar produto. Então, assim, as respostas, geralmente, quando a gente responde isso, né? Quando tem uma réplica, né? E aí vem a tréplica da pessoa, você fala assim, cara, mas a pessoa não entendeu nada. O fato de uma coisa ser melhor que a outra não exclui a outra, tá? E eu acho que isso é muito importante. Isso é um ponto que é legal a gente comentar e pode parecer básico, pode parecer, mas é óbvio isso que você está falando. Então é óbvio, mas a gente ouve esses questionamentos. Tudo bem, o cara vai lá e me pergunta, né? É melhor então eu priorizar, né, o trabalho ou o estudo? Aí você fala, cara, porra, prioriza o trabalho. Então quer dizer que não precisa estudar? Quer dizer, a pergunta já foi errada, mas tudo bem, vai. A pergunta ainda, muitas vezes o cara, ele é realmente novo, ele ainda não compreendeu. Mas essa resposta dele, né, em cima da minha, prioriza uma coisa. Então quer dizer que não precisa fazer a outra? Isso daí é muito ruim no nosso negócio, né? Mostra que a pessoa não tem bom senso, tá? E por que eu coloquei essas questões aqui, né? Essas questões, elas são um pouco filosóficas, né? Mas o que acontece é que eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu até comentei com ele, eu falei, olha, às vezes, a gente tratar as coisas, né, como preto e branco, desse jeito, 0 ou 1, né, ela fica muito complicada. Chegar para uma pessoa nova e falar, é melhor você fazer isso do que fazer aquilo, é muito complicado, né? Então, o que a gente enxerga, né? O que os líderes fazem? Grandes líderes mundiais já fizeram, né? E muitos dos líderes atuais fazem também, né? Esses líderes, eles criam instruções relativamente simples que englobam tudo, né? Então, como que eu poderia dizer, né? Quando você tem lá né, antigamente existia, né? A ideia de chegar e falar o seguinte: a instrução não era é melhor fazer uma coisa ou outra. A instrução era o seguinte: faça um Quicksilver, né? Antigamente existia essa metodologia, até hoje muita gente segue essa metodologia, né? O que é a metodologia? O que é uma estrutura Quicksilver? É uma estrutura que você coloca 5 pessoas na sua frontalidade, né? 5 pessoas ligadas diretas a você, 5 pessoas em uma dessas pernas, né? Uma dessas 5 tem 5 de profundidade e no total da rede você vai somar 15, tá? Então você tem, deixa eu ver, vou até desenhar aqui, porque eu adoro desenhar. Então, o que é um Quicksilver? Esse aqui, é você, tá? Então, no Quicksilver, você... Por isso que eu faço slide, sabe, galera? Para não ficar perdendo tempo desenhando. Então, você tem 5 pessoas na profundidade, na lateralidade, tá, ligadas diretas a você. Você tem em uma das pernas 3, 4, 5. Então, você, por exemplo, essa perna, né, ela chegou a 5 níveis de profundidade
e no total de 25 pessoas, desculpa, de 15 pessoas espalhadas na rede. Por exemplo, assim, tá? Isso aqui é um Quicksilver, é você, pelo menos 5 frontais, pelo menos uma das pernas, que é essa aqui, que está pintadinha com 5 níveis, com um total de 15 na tua rede, tá? Por que que a liderança, ela cria estratégias assim, tá? Por que que ela cria orientações, comandos assim, né? Para fugir da ideia do tipo, é melhor uma coisa do que outra. Porque quando você trabalha, por exemplo, tá? Uma estrutura dessa aqui, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando lateralidade e profundidade. Você não precisa priorizar uma coisa ou outra, né? Então, a liderança, isso desde sempre, criou o Quicksilver, criou o padrão de 8 passos, né? Cria uma coisa, cria outra, cada líder cria dentro da sua equipe, né? Ou uma premiação, né? Ou ele cria alguma campanha. Dentro da nossa equipe, nós criamos, né, uma campanha chamada Desafio 333, né? O que é o Desafio 333? A gente até tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube. Desafio 333 é você fazer 300 pontos pessoais e você ter 3 novos frontais por 3 meses consecutivos, né? Por que que a gente cria uma instrução desse jeito? Para que a pessoa não pergunte o que é melhor, é movimentar produto ou patrocinar pessoas? Cara, o melhor é você fazer o desafio, no nosso caso, né? Fazer o Desafio 333, porque aí você engloba tudo, né? Então, quando a gente cria, né, quando vem da nossa linha ascendente uma determinada estratégia, trabalhe desse jeito, essa estratégia já engloba os melhores pontos, sem a gente ter que determinar. E outro ponto muito legal, né? Sem que a gente precise justificar item por item do que a gente está falando. Porque se eu for colocar numa balança, o que é melhor? Por exemplo, eu anotei aqui, qualificar ou ganhar dinheiro, né? Na Amway, você pode conseguir uma coisa sem conseguir a outra. Você pode qualificar sem ganhar muito dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro sem qualificar. E aí você tem que ficar, o importante, o ponto positivo de você qualificar é esse. O ponto positivo de você ganhar dinheiro é esse. Aí a pessoa fica, então, o que eu vou dar prioridade? Cara, você não tem que dar prioridade uma coisa a outra, você tem que fazer as duas. Por isso que as instruções, né, que são passadas, muitas vezes elas não são tão aprofundadas em termos de explicação, mas quando a gente segue, a gente engloba tudo o que é importante fazer, sem precisar de escolher uma coisa. Ou estava conversando com essa pessoa da minha equipe e ele falou, mas o que você acha que eu tenho que fazer agora? Cara, se eu te falar uma coisa que você tem que fazer, que você tem que priorizar, você com certeza vai acabar deixando de fazer alguma coisa que é necessária. Então, vamos montar uma estratégia, né? Vamos montar aqui um comando único que já engloba várias coisas. Esse comando, como eu falei, muitas redes têm, muita gente faz, cada rede faz do seu jeito, né? Tem redes que premiam, né? Olha, se você fizer essa determinada estrutura, você tem uma recompensa da própria equipe, né? Que seja um reconhecimento, alguma coisa, tá? Então, galera, ponto muito importante, tá? Quando vier da linha ascendente uma determinada recomendação, principalmente quem ainda não chegou no nível de platina, quando vier uma recomendação da tua linha ascendente do tipo, vá por esse caminho, é importante ir. Você pode, obviamente, até questionar, mas quando você fala, não, eu acho melhor eu não ir, né? Cara, você está indo contra aquilo que a tua linha ascendente julga que é o melhor para você, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar muito o exemplo, né, de cuidar da rede, né, com cuidar dos filhos, porque agora eu tenho uma nenê pequena, então o que eu faço com ela é uma analogia que eu faço com com o meu trabalho na Emo e com a minha equipe também, tá? Então, por exemplo, ela fez 3 anos agora, então ela já compreende mais algumas coisas, mas tem outras que não. Eu explicar para ela o porquê que ela tem que
comer a comida e não só o doce, né? Tem hora que ela fala assim, eu tô com fome. Eu falo, o que você quer comer? Chocolate. Cara, bom, beleza, tudo bem. Ela pode realmente estar com fome. E ela pode até acreditar que o chocolate mata a fome, mas a gente sabe que não é bem assim. Principalmente a gente que já conviveu, que já cresceu, né? A gente sabe que, cara, você está com fome, o seu organismo está pedindo nutrientes, não é só massa, né? Não é só sólido, está pedindo nutrientes acima de tudo. Então, você precisa comer uma comida balanceada, né? E ela não entende. E se eu for explicar para ela o porquê que ela tem que comer o brócolis, o tomate, né? Se eu for explicar com profundidade, óbvio que ela não vai entender, ela não tem ainda essa capacidade, né? E não é que ela seja burra, é que ela não tem a visão. A experiência dela é muito pequena, né? 3 anos de idade, para compreender certas coisas. Ela vai ter que passar por bastante coisa aí, né? No colégio, vai estudar as ciências, as células, as mitocôndrias, os complexos de Golgi. Agora, daqui a 10 anos, ela vai ligar os pontos, tá? Então, para que eu não precise dar todas essas justificativas, que eu falo, metade do teu prato tem que ser de verdinho, né? De saladinha ou alguma coisa assim, e a outra metade pode ser do macarrão que você gosta, da batata frita que você gosta, tá? No negócio, é a mesma coisa. Quando vem uma instrução do tipo, olha, faça isso, priorize isso, coloque o programa educativo no centro da sua agenda. Então o resto não é importante. Cara, faz isso para que a gente não precise justificar tudo que você vai passar nos próximos anos no teu crescimento para a liderança, né? Quem já viveu bastante, né, sabe. Então eu vi aqui que tem alguns platinas aqui, o próprio Alger, a Pitucha está aqui também, eu vi que o Rogério e a Sônia estão aqui. Cara, já chegou no nível de platina, já ganhou viagem, já sabe o que precisa fazer, já sabe que precisa ter estrutura, que não pode ficar refém de uma perna só, que tem que ter lateralidade. A gente já sabe de tudo isso, mas que tem que trabalhar a profundidade. Então, o que acontece? Os líderes já sintetizam isso numa caixinha, falam, faz isso daqui, que isso daqui vai resolver todos os problemas, você vai dar prioridade nas coisas certas. E, geralmente, essas caixinhas, essas estratégias, elas provocam o que muita gente colocou aqui, né? Elas provocam um equilíbrio, né? Porque se você vai para um determinado ponto, muito em direção a um ponto, você não cumpre o que está ali naquela instrução, naquela caixinha, né? E aí você já volta correndo para outro ponto. Então, para completar tudo aquilo, você precisa de um direcionamento maior, né? Você precisa de uma amplitude de ação e não uma coisa só do tipo, movimento de produto, eu mostro o plano, né? Não é ou um ou outro, é os dois. Mas para não ficar 2 instruções diferentes, para também não ficar toda semana, olha, agora você fez muito disso, então faz muito daquilo. Então, para não ficar essa confusão, é que os líderes empacotam tudo isso daí, ok? Mas vamos lá, por que eu coloquei tudo isso daí? Porque, na verdade, não entrei no tema ainda não, galera. Isso foi só a introdução, tá? Como eu adoro introduções, adoro introduções largas, né? 20 minutos de introdução para dizer o seguinte, aonde que os líderes aprenderam a trabalhar desse jeito, né? Obviamente, aprenderam com a experiência, aprenderam com outros líderes, aprenderam, a gente vai viajar muito, tiveram ideias, tal, mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, né? Se a gente for olhar bem ali no fundo, né, dessa questão, com todos os critérios, né, a gente vai enxergar que os líderes aprenderam a trabalhar desse jeito com a própria Amway, né? Então, quem nos dá os caminhos, né, os grandes rumos para o nosso negócio é a própria Amway. E a Amway dá esse rumo de 2 formas, tá? Ela dá esse rumo através de qualificações, de PINs, e ela dá esse rumo através de viagens. É assim que a empresa fala. Quando a empresa fala, o ano que vem a viagem vai ser para a Riviera Maya, né? Então, significa que para você ganhar a viagem,
Você não tem que escolher fazer uma coisa ou outra. Você tem que escolher fazer tudo e fazer bastante, né? Então, você não tem que ficar priorizando uma coisa ou outra, né? Então, quando eles falam assim, olha, faça isso aqui, né, ganhe a viagem, as regras estão aqui, significa que, vamos pegar nos exemplos aqui, você não vai ganhar sem lateral nem sem profundidade. Você não vai ganhar só trabalhando nem só estudando. Você não vai ganhar só mostrando no plano e nem ganhar só comercializando e movimentando produtos. Então, quando vem uma orientação da Amway, que é a caixinha empacotadinha que eles colocam para a gente, significa que ali já está englobada uma série de o que é melhor. E o que é melhor é fazer tudo, o que é melhor é fazer o equilíbrio para que a gente atinja essas regras aí, tá? Então, duas formas que eles fazem. Uma delas é a viagem. Então, uma coisa que eu aprendi, né, atrás, eu ouvi isso uma única vez, se eu não me engano. E eu falo isso quase todo dia, tá? Segue a regra da viagem. Segue a regra para ganhar a próxima viagem. Se você cumprir as regras para ganhar a próxima viagem, significa que você está no caminho do crescimento, tá? A viagem, mas por que é tão boa assim a viagem? Ela é boa sim, mas não é esse o caso que eu estou falando, tá? A viagem, as viagens que a Amway coloca para gente, significa o seguinte: se você está apto a ganhar a viagem, duas coisas vão acontecer no seu negócio. O primeiro, você vai crescer, e o segundo, você vai gerar estabilidade no seu negócio, que são duas coisas que a Amway preza muito: o crescimento e a estabilidade, tá? Então, assim, para você ganhar a viagem, você precisa ser um novo platina. Para quem já é platina, a regra, ela muda, ela é um pouquinho mais forte, né? Digamos assim. A regra é um pouquinho maior para quem já é platina. Então, o que a empresa faz? Ela coloca regras que te obrigam a solidificar a sua equipe. Olha que coisa ruim. Se você está todo ano ganhando a viagem, significa que você está solidificando cada vez mais a tua rede. E é isso que ela quer. E aí ela fala o seguinte: olha só que legal. A regra para ganhar a viagem é essa. Você vai, atinge e solidifica, né? Para o ano que vem, a regra é essa. Então, você pode até não crescer, mas você está naquele patamar solidificado, o que para a empresa é bom, porque ela vai ter um líder que tem uma remuneração, que ela é estável, não é uma remuneração que no mês ganha 5 mil, no outro ganha 2, no outro ganha 10, não é isso que ela quer. Ela quer que o líder tenha nós, né, tenhamos uma remuneração que ela é consolidada e crescente, caso a gente queira. Mas na pior das hipóteses, que ela seja estável, essa remuneração. A empresa quer que a gente cresça, mas ela quer principalmente que a gente estabilize. Por isso que ela coloca as regras. Não é todo platina que ganha a viagem? Não. Se eu chegar a platina uma única vez, eu vou ganhar a viagem a vida inteira? Não. Não é assim que funciona, tá? Então ela falou, para vocês, novo platina, a regra está aqui, essa aqui. Para você que já foi platina no passado, a regra está aqui. E ela coloca isso. E se você cumpre as regras, significa que você está solidificando o teu negócio, tá? Significa que você está com estabilidade. Mas eu não quero estabilidade, eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Então, sabe o que você tem que fazer? Dar foco na próxima viagem. Não na próxima do ano que vem. Na próxima do próximo nível. Então, vamos lá. Existe lá o seminário de lideranças, que é para você, ano que vem, ganhar a viagem lá para a Riviera Maia, tá? Mas, não, eu quero mais do que isso. Bom, então eles colocam a viagem, que é o Clube dos Diamantes, tá? Por quê? Porque só vai quem é diamante. Então, para você chegar lá, você tem que trabalhar, construir, crescer, chegar num determinado nível a mais do que você está hoje para ter direito a essa viagem. E se você quiser ir de novo na viagem dos diamantes, vão ter novas regras para você estabilizar o teu negócio. Significa que enquanto você está indo para a viagem, o teu negócio está estruturando, estabilizando, mas é pouco, eu quero mais. Cara, tem várias viagens, tem até a viagem do Conselho dos Fundadores, que são só para coroas embaixadores, na pior das hipóteses, vai um triplo diamante com 15 FAA, né? Vai para essa viagem do Conselho dos Fundadores. É a maior viagem, que é onde você discute com a empresa. Aí você discute
com os diretores mesmo da empresa, né? Com os presidentes da empresa, com todo mundo lá que são os donos da caneta, né? Que determinam as regras, onde você discute com ele as próprias regras, tá? Então, a viagem, eu ouvi isso, uma vez eu falo bastante, quer crescer na Amway? Faça, cumpra as regras da próxima viagem do ano que vem e da próxima do próximo nível. Quem não é platina tem que focar na viagem no seminário de lideranças. Esse é o foco, tá? Então, eu falei, são duas formas e eu falei uma delas. Agora eu vou falar outra, que é o foco do treinamento aqui mesmo hoje, tá? A outra forma qual que é? É a qualificação, tá? É através da qualificação que nós geramos crescimento e sustentação, tá? Crescimento e sustentação. Agora, eu quero entrar num detalhe que é muito importante, que trata um terceiro ponto desses, que é a rentabilidade do negócio, tá? Então, uma coisa muito importante falar, né? Quanto que ganha um platina? E a resposta, ela é sempre a mesma. Cadê? Até vou colocar aqui que isso eu tenho escrito. Depende, né? Quanto ganha um platina? Depende. Ah, e quanto ganha uma esmeralda? Depende, né? Quanto que ganha um 9%? Depende. Depende do quê? Galera, o que paga, o que dá dinheiro não é o nível que você atinge, e sim a estrutura que você cria, tá? Estruturas mais bem montadas, mais bem armadas, elas dão mais dinheiro. Então, isso significa que, vamos pegar um exemplo básico, um 9% bem estruturado, ele ganha mais dinheiro do que um 12%. O 12% é maior. Mas, se o 9% for mais bem estruturado que esse 12%, ele ganha mais, tá? Se o 12% for bem estruturado, ele ganha mais do que o 9%. E pode ganhar mais do que o 15%. E pode ganhar mais do que o 18%, tá? Dessa forma, você vai ter platinas que ganham mais do que safiras, platinas que ganham mais do que esmeraldas, tá? Você vai ter pessoas com níveis menores ganhando mais dinheiro do que os níveis maiores, porque o que te paga é a estrutura que você monta, não o PIN que você tem, tá? Se você for lá um diamante, né, magrinho, né, aquele que tem 6 perninhas fininhas, né, de platina, seguramente você vai ganhar muito menos do que uma esmeralda que é gordão, que tem um monte de lateralidade, que tem as pernas qualificadas com 70 mil, 180 mil pontos. Então, tudo depende, tá? E aí eu vou falar o seguinte para vocês. As pessoas, elas confundem um pouco essas questões, tá? E para gente tirar as questões do lado, de deixar mas eu queria entender melhor o porquê. Então, principalmente quem está no começo, que tem outras coisas para pensar, né? Que nem a minha filha, ela não tem que estudar ciências agora, ela tem que brincar de Lego. Então, e para que a gente tire as coisas, né, da frente, a gente cria as estratégias empacotadinhas. E aí a Amway, para tirar todas essas questões da frente, do que ganha mais, do que ganha menos, do que como é que tem que qualificar, todas essas coisas, ela criou uma caixinha, né, que é um PIN, que eu chamo de PIN estratégico dentro da Amway. E que PIN é esse? É esse aqui, ó, que está na minha mão, que é vermelhinho, tá? Esse aqui, esse é o PIN Rubi, né? E hoje, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar justamente do Rubi. Toda essa introdução de meia hora foi para chegar no seguinte ponto. Por que a Amway criou o PIN de Rubi, né? Quais instruções que estão embutidas no PIN de Rubi e por que é tão interessante? Saiu, tô vendo aqui no vídeo, saiu sem foco. Depois a gente faz de novo. E por que é tão interessante a gente qualificar em Rubi, tá ok? Então vamos lá. Rubi é um PIN estratégico da Amway, né? E ele é tão estratégico que ele não faz parte de uma sequência. Ele não é um PIN obrigatório. Ele é um PIN que você pode conquistar a qualquer momento, tá? Ele é um PIN que ele não é, por exemplo, o 15% é um PIN obrigatório.
O prata é um PIN obrigatório. Ah, não, mas eu já pulei direto. Bom, você pulou direto, mas passou por ele, né? Você atravessou ele para chegar em outro PIN. O PIN de Rubi, você não necessariamente, você pode construir toda a tua carreira dentro da Amway sem que você passe pelo nível de Rubi, tá ok? Você pode sim construir toda a sua carreira dentro da Amway sem nunca passar chegar a coroa embaixador sem ser Rubi. É possível, matematicamente é possível sim, tá ok? Então vamos lá, o que é o Rubi? O Rubi, ele significa 20 mil pontos de lateralidade. O que significa lateralidade? Lateralidade são todas as suas pernas que não são qualificadas, tá? Se você é um 15%, você não tem nenhuma perna qualificada. Agora, se você é um prata, ouro ou um platina, pode acontecer que você tenha uma perna qualificada. O que é uma perna qualificada? Vamos voltar nesse desenho que ele vai me ajudar. É uma perna que ela chegou no nível ela chegou em 10 mil pontos, ou no nível de 21%. Tem pelo menos um prata, tem que ter um prata naquela rede, tá? No mínimo um prata vai ter naquela rede. Isso significa perna qualificada. Toda a pontuação que entra na sua rede, ela é tua, toda ela, tá? Até bater 10 mil pontos uma das pernas. A hora que essa perna bateu 10 mil pontos, essa pontuação ela é retirada de você. Então, se uma pessoa tem, vamos supor aqui, ela fez no total de 20 mil, 18 mil pontos no total, mas 10 mil é concentrada nessa pessoa, quantos pontos ela tem? Ah, ela tem 18 mil. Não, ela tem uma perna qualificada e mais 8 mil. Para efeito de qualificação, aquele volume daquela perna não interessa. Aquele volume só vai interessar para a parte de bonificação. Então, se a perna tem 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pontos, uma perna, para você ela se chama uma perna qualificada. Tá? Isso é importante, essa informação é importante. Eu vou até colocar um quezinho aqui nele, tá? Ó. Aqui tem um quezinho ali abaixo, né? Ilustrando que esse carinha aqui, ele é um qualificado, tá ok? Então, você só tem lateralidade no começo até que alguém da tua rede qualifica. Então, quando ele qualificar, ele conta como perna qualificada, não faz mais parte da tua lateralidade. O que é a tua lateralidade, então? É tudo que existe no teu negócio fora aquele qualificado e, obviamente, né, toda aquela perna, os descendentes dele. Não importa o tamanho que esse cara tenha, tá? Nós temos uma perna, que é uma perna relativamente grande, né? Que o Alexandre Alger faz parte dessa equipe, faz uma parte muito boa, aliás, né? E ele tem um volume muito legal. Então, o volume dele conta para mim, ele conta para mim a bonificação, mas ele não conta para mim os pontos que o Alexandre faz, não contam como pontos para mim. Por quê? Porque ele já faz parte de uma perna qualificada, tá ok? Então, o que é o Rubi? É tudo a lateralidade. Deixa eu pintar aqui, ó. Todos os pontos que acontecem nessa lateralidade se chamam volume Rubi, tá? O ponto já chama automaticamente volume Rubi. Tanto que você, quando faz o login lá no site da Amway, lá tem um campinho escrito volume Rubi. E aí você olha lá, tá tudo igual, né? O volume Rubi, o ponto de grupo, é tudo igual. Então, é tudo igual, mas não é tudo igual, tá? Então, se você não tem a perna qualificada, tá? Se esse cara não existe, ele não é 21%, tudo é volume Rubi teu também. Então, você vai ser considerado um Rubi quando você fizer 20 mil pontos nesta área vermelhinha aqui. Aí você é considerado um Rubi, tá? Esse Rubi, quando ele foi criado, ele era 20 mil pontos. Depois, a Amway deu aquela, né, sossegada lá e falou, não, vamos deixar por 15 mil mesmo, vamos fazer uma promoção aí do Rubi, né, por 15 mil. E agora, a partir de 1º de setembro, agora voltou para 20 mil, tá? Então, esse é o ponto importante.
que o Rubi ganha, tá? O Rubi ganhava, no passado, 2% sobre todo o volume Rubi. Não ganha sobre os qualificados, ele ganha sobre o restante. Então, quando ele chega no nível, chegava, né, no nível de 20 mil e depois de 15 mil, ele era considerado um Rubi e ele ganhava 2% sobre tudo isso aqui. Agora mudou. E eu falo isso para a galera da minha equipe, e eu vou falar aqui para vocês, aberto em público, a Amway vive mudando as coisas, mas toda vez que muda é para melhor. E como eu adoro, quando eles falam, galera, a gente vai mudar. Eu falo, não, já vem coisa boa, né? A gente está acostumado na vida, quando tem mudança é para pior. Cara, na Amway todas as mudanças são para melhor, né? Então isso é muito legal, tá? E aí o que acontece? O que ela fez? Ela falou o seguinte, galera, vou fazer 2 mudanças, vou pegar a preta agora, tá? Vou fazer 2 mudanças agora nessa brincadeirinha aqui do Rubi, tá? Primeiro, o Rubi vai passar a ser 20 mil pontos agora, não vai mais ser 15 mil. Se você estava acostumado a fazer 15 mil e gostava, porque você tinha orgulho de carregar esse, cadê? Aqui, esse pin, não vai dar foco, né? De jeito nenhum, né? Esse pinzinho aqui, que é o pin do Rubi, se você gostava, então, dançou. Agora, para você ser Rubi, você precisa fazer 20 mil pontos. Porém, não é 2% que você vai ganhar. O foco está no meu rosto, Mingoto. É verdade, eu só não sei mudar. Você não vai ganhar mais 2%, e sim você vai ganhar 4% quando você chegar no nível de Rubi, tá? Então, essa é uma mudança que a Amway fez, é uma das mudanças que a Amway fez. Ela pegou o tal do volume Rubi, subiu para 20 mil, mas também subiu para 4%. Você vai ter que trabalhar mais, mas você também vai ganhar mais, tá? Agora, para você não ficar tristinho, tá? Ela criou um nível intermediário chamado Desempenho Elite. O que é o Desempenho Elite? É o antigo Rubi, tá? Então, o que ela falou? Né? Se você fizer os mesmos 15 mil que você fazia, você vai continuar ganhando 2% sobre o teu volume Rubi. Então, se você faz 15 mil de volume Rubi, você não é Rubi. Você é um nível chamado Desempenho Elite. 15 mil ganha 2%. Mas se você fizer 20 mil, aí sim você vai ser um Rubi. Se você for 20 mil pela primeira vez, né? Você vai ser um Rubi novo e aí você vai ganhar um pinzinho igual a esse. Se você já tem um pin igual a esse, que é o meu caso, se eu chego nos 20 mil, eu não vou ganhar outro pin, mas eu vou ganhar o quê? Os 4% da minha lateralidade, do meu volume Rubi, tá? Então, essa foi uma mudança que a Amway fez. O que, na minha opinião, ela foi uma mudança, sim, cara, muito boa mesmo. Por quê? Porque você ganhava 2% sobre 15 mil, o que eu já gostava, tá? No ano passado, no ano fiscal anterior, a gente foi Rubi vários meses, né? O que é ótimo. E aí, a gente sempre tem um incremento bom aí de ganho, principalmente se o Rubi é mais do que 15 mil. Se ele é 17, 18, 20 mil, né? Ou até mês passado, você era Rubi com 18 mil pontos também. Então, os 2% é sobre os 18, não sobre os 15, né? Quanto mais, melhor. Mas já era um ganho muito bom, eu já gostava, tá? Agora, eu vou explicar aqui para a Valéria e para o Márcio, lá de São José do Rio Preto, né? Que estão felizes aí e que gostaram também da mudança, que para 20 mil ganhamos 4%. Significa que, traduzindo aí em dinheirinhos, que nem a Valéria colocou aí no chat, né? Se você fosse Rubi com 15 mil em cima, você ganhava aproximadamente R$1.000 a mais. Então, você tinha o teu bônus lá, o teu bônus desempenho, o teu bônus liderança, enfim, o que quer que seja. E aí você ganhava 2% sobre o teu volume Rubi. Vamos dizer que fosse 15 mil, R$1.000 de volume Rubi, tá? Então, vem lá destacado
a gente recebe o nosso extrato de bônus, vem lá uma linha escrito Rubi. E aí vem lá 2%, que é mais ou menos 20 mil reais, caso você chegue a 15 mil certinho. E se você chegar agora no Rubi, e se você agora, se você fizer os 15 mil, você vai ser desempenho elite, é os mesmos 2%, é os mesmos R$ 1.000. Mas se você chegar em 20 mil pontos, tá? E você for Rubi com a nova estrutura e com o novo bônus, você vai ganhar R$ 2.800 de volume Rubi. De volume Rubi, tá? Então, o que eu enxerguei com essa mudança? Olha que mudança boa, né? A gente não pode nem ficar falando isso perto da Amway, senão eles vão perceber. Você vai ter 30% a mais de volume, né? Ou vamos considerar 30% a mais de trabalho, que você vai ter 180% a mais de ganho. Então, olha só a simetria altamente positiva que a gente tem. Quer dizer, eu estou trabalhando, eu estou ganhando. Eu vou trabalhar um pouco mais e vou ganhar muito mais. Galera, 20 mil reais aqui também, tá? Se fizer 20 mil em cima, se fizer 22, 25, 30, ganha mais. Mas se você está considerando o que era 15 para o que era 20, você está pulando de um ganho de R$ 1.000 para R$ 2.800. É quase 3 vezes mais. Num trabalho é maior, é óbvio, são 5 mil pontos a mais que você vai ter que fazer de lateralidade. Mas, galera, é um trabalho muito bom. É um trabalho muito bom. E ele é muito pouco perto do volume de ganho que ele gera, tá? Sendo assim, agora, eu venho aqui reforçar, né, a minha meta, né? Uma das metas que eu aprendi também nesse negócio, que eu, claro, copiei de alguém, porque eu não ia ter uma ideia de uma meta tão boa dessa, né? Que é o seguinte: Rubi fundador eterno, tá? Rubi fundador eterno. Essa que é uma das metas que eu tenho dentro desse negócio e que eu sugiro que vocês tenham também, né? Então, agora, o que é legal? Lembra que eu falei que o Rubi ele não tem ele não faz parte da ordem, né? Quando que eu qualifico o Rubi? Depois de qual nível? Cara, no mínimo platina. Na verdade, assim, você qualifica e ganha o pinzinho quando você é pelo menos platina. Mas se você for um prata e fizer os 20 mil pontos, os 4% você ganha igual, tá? Então, vamos lá. Você pode ser um Rubi a partir de platina, mas não necessariamente na sequência. Ele não faz parte da sequência. Você pode ser um platina e nunca chegar a Rubi. Você pode ser um safira e nunca chegar a Rubi. Você pode ser um esmeralda e nunca chegar a Rubi. Mas você pode ser um diamante. E como diamante, você vai ter um monte de perninha qualificada, e qualificada não conta. E aí o teu volume lateral chega em 20 mil pontos e aí você vira um Rubi, né? Então, se vocês prestarem atenção no convitinho, né, que estava aqui, lá está escrito, né? Safira fundador, Rubi. Por quê? Porque nós chegamos no nível de Safira, permanecemos um ano como Safira, tá? E o Safira, eu preciso de 2 pernas qualificadas e mais 4 mil de lateral só, né? E nós temos essas 2 pernas qualificadas. Felizmente, as 2 estão aqui com nós hoje, né? O Alexandre Alger que me apresentou e a Estelinha que eu vi agora que está no YouTube aqui com a gente também, né? Então, são as 2 pernas qualificadas que nós temos. E, além dos 4 mil de lateral, a gente foi abrindo, e a gente chegou em 15 mil pontos de lateral, tá? Então, nós qualificamos a primeira vez Rubi quando a gente era platina lá atrás. Então, a gente era platina com uma perna qualificada e com lateral. Aí, a gente foi crescendo essa lateral até chegar em 15 mil. Essa foi a primeira qualificação de Rubi que a gente fez. Então, a gente foi... Cadê o desenho? Nós fomos dessa forma, né? A gente tinha já uma perna qualificada. A gente começou a nossa... quando a gente chegou à platina, a gente chegou junto com outro casal, que é o Zélio e a Leide, da nossa equipe. Então, a gente sempre teve, né? Depois, no nível de liderança, a gente sempre teve líderes na nossa rede, pernas qualificadas na nossa rede. Então, a gente abriu um volume Rubi nessa lateral. E fomos Rubi algumas vezes, né? Aí, uma dessas pernas começou a crescer, que é a perna da Estela, né? E essa perna
qualificou também platina. Então, quando ela qualifica a platina, rouba a pontuação da gente. Então, a gente estava também como rubi, mas aí quando a Estelinha qualificou, quando ela virou platina, quando ela virou prata, na verdade, né? Essa pontuação saiu da gente e aí a gente ficou com uma pontuação menorzinha. Então, o que a gente fez? Trabalhamos mais para chegar no nível de rubi, como safiras também. Tá, ok? Então, essa é a nossa meta, né? Construir sempre uma lateralidade rubi. Por quê? Porque a Amway não criou esse PIN à toa, galera. Ela não criou esse PIN à toa. Quando ela fala, galera, qualifica rubi, né? Ela mata todas essas questões aqui, né? Devo trabalhar minha lateralidade ou minha profundidade? Né? Devo trabalhar mais ou estudar mais? Devo mostrar plano ou devo movimentar produto? Cara, faz o seguinte, caixinha única, instrução única. Qualifica rubi, né? Qualifica rubi. Até resolve a última questão, que essa é a mais difícil. Eu qualifico um novo nível ou eu ganho dinheiro no negócio? Cara, qualifica rubi que você mata tudo isso, tá? E aí eu coloquei alguns benefícios aqui da qualificação de rubi para a gente passar, tá? Bom, primeiro, a qualificação de rubi é dita, e uma coisa que a Pitucha falou no palco quando ela foi reconhecida como nova rubi lá no Hokkaido, tá? Se eu não me engano, foi começo de 2008, alguma coisa assim. Ela foi reconhecida rubi e ela falou o seguinte, né? Que todo diamante passa pelo nível de rubi. Que é uma lenda, digamos assim. Mas é uma lenda que eu acredito, né? Então, ela colocou... E por quê? Porque você abre, né, uma boa lateralidade. Você vai ter várias pernas para trabalhar. Quando você não vai chegar a rubi com 3 perninhas, cada uma com 5.000 pontos. É difícil isso acontecer. Geralmente, janeiro de 2009, a Pitucha está falando. Muito obrigado pela ajuda, Pitucha. Quando você chega a rubi, você tem uma lateralidade grande, né? Para você chegar a rubi, você tem que ter um monte de perninha pontuando. Então, você vai realmente trabalhar bastante a sua lateralidade, o que te dá uma capilaridade maior, né? Você tem mais possibilidades de mais pessoas trabalharem e com certeza qualificarem, né? Então, tem um áudio do Bobadilha que ele fala isso também. Não adianta você ter 2, 3 perninhas só trabalhando, porque o dia que você é qualificado como prata, ouro e platina, você está impactando 2, 3 pessoas só. São 2, 3 perninhas suas que estão lá no palco assistindo você qualificar e falando, nossa, queria ser igual a esse cara. Pô, cara, vai para rubi. É isso que a empresa coloca para a gente nas entrelinhas. Vai para rubi, porque você vai ter umas 10, 20 pessoas, 10, 20 pernas diferentes lá no palco, né, na plateia, vendo você chegar no palco e falando assim, eu sou o novo rubi. Aí você tem lá 12 perninhas lá na plateia falando assim, eu quero ser igual a esse cara. A probabilidade de você crescer, de você qualificar novos níveis é muito maior. Por isso que a Pitucha falou isso, né? Porque facilita a vida, né? Você crescer, atingir novos níveis quando você é rubi. Todos os líderes grandes falam isso, né? O maior nível aqui do Brasil, né, que é o Fábio de Souza e a Sheila, eles falam do rubi a vida inteira. Eu ouvi eles falando do rubi, né? Que desde que eles eram platina, eles eram rubis. Hoje eles são triplos, eles são coroas, né? Passaram por triplo diamante, são coroas, rubis. Eles sempre falam disso daí, né? Outro que fala disso constantemente é o casal Peter e Eva, que eu gosto muito, né? Que eu ouço muito, que eu busco muita informação deles, né? Por que eles falam isso? Porque eles falam, cara, abre um monte, trabalha pelo menos 10 pernas ao mesmo tempo, né? Ai, mas é muito difícil. Você não está aqui para ter moleza, você não está aqui para ter vida fácil. Você está aqui para ter uma vida extraordinária, né? Você quer vida fácil, quer uma vida extraordinária fácil, sem fazer muito esforço? Não é aqui, galera. Então, eles falam, cara, abre 10, trabalha pelo menos 10 pernas ativas, né? 10 pernas crescendo, pontuando, patrocinando, aprofunde pelo menos 10. E a hora que uma delas bater prata, você corre atrás para trabalhar outra, para trazer outra para esse nível de compromisso, para esse nível de trabalho, para você sempre ter
pelo menos 10 pernas, porque isso te dá uma maior possibilidade de chegar em novos níveis. Agora, enquanto você não chega nos novos níveis, né, você vai ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque o Rubi dá muito dinheiro, ainda mais agora. Né? E a métrica deles não é você fazer um Rubi de 20 mil pontos, né? É um Rubi de pelo menos 30 mil pontos, que é o que eles passam nos treinamentos deles, pelo menos no que eu assisti. Cara, abre um Rubi de 30 mil pontos, vai trabalhando pelo menos 10 pernas aí na faixa dos 3 mil pontos. Umas vão crescer mais do que as outras, mas sempre vá colocando novas lateralidades para que você tenha mais diferencial. Quando você é Rubi, primeiro, você tem que ser platina. Então, você já é um 21%. Cada perninha nova que você entra, que você coloca lá, que entra na tua equipe, você já tem 21% de diferencial sobre ela. E quando você ajuda ela a crescer, ela começa a ganhar dinheiro. Mas o teu bônus não vai cair. Por quê? Porque você, como 21%, você tem uma perna 12%, você tem 9% de diferencial sobre ela. É uma perna 12%, já é uma perna gordinha, né? Já é uma perna aí que dá uma boa rentabilidade. E aí você ainda chega a Rubi, é mais 4% em cima dessa perna gordinha. Então, o Rubi, ele é muito rentável, ele dá muito dinheiro, tá? E outra coisa, é mais fácil. A pessoa que trabalha, geralmente, e eu cometi esse erro, tá? Principalmente no começo, eu trabalhava muito concentrado em poucas pernas, tá? Minha rentabilidade era pequena, né? Você acaba ficando refém dessas pernas. Se elas qualificam, até que tudo bem, mas se elas não qualificam, é duro, né? Você fica sem opções, né? E é mais fácil você abrir uma perninha nova, ou 2 ou 5, e levar elas a 9%, né? Do que você pegar uma perna que está a 15% e levar a 18%. É mais duro você fazer esse trabalho. Não que você não vá fazer, porque você não tem que fazer o que é melhor, você tem que fazer os dois, né? Lateralidade e profundidade, os dois, mas não esqueça do que te leva ao nível de Rubi também, tá? Outra coisa que eu elenquei como uma grande vantagem, né, do Rubi, que são duas, né, em uma só. A primeira você vai qualificar Rubi, cara, você vai ficar muito feliz. É o PIN que você vai ganhar, que é gostoso, eu gosto muito, esse é o PIN, na minha visão, é o mais bonito de todos que existe na Amway, esse antigo, né? Agora, o novo também né? Você vai ficar muito feliz. Agora, e o teu upline, hein? Porra, esse vai ficar feliz pra caramba. Por quê? Porque se você é um platina com 10 mil pontinhos, ele tá ganhando 4% sobre 10 mil. 6%, aliás, sobre 10 mil, que é o bônus liderança dele. E ele tá lá, ele tá bem, tá super tranquilo. Agora, quando você bate o Rubi, ele vai ganhar 6% sobre 20 mil. Então, cara, quando tem alguém na minha equipe que tá, eu quero ser Rubi, eu falo, pelo amor de Deus, né? Seja. Por quê? Porque você vai ficar muito feliz. Mas eu também, afinal de contas, né? O meu bônus vai aumentar. Meu bônus liderança, ele aumenta quando o bônus Rubi é disparado dentro da minha equipe. Olha só que legal, né? Então, é um ganha-ganha. Agora, olha só que legal, que eu falei que são dois motivos dentro do mesmo, né? A Amway, ela tem uma política que é legal quando a gente estuda, né, a bonificação, que ela nunca sobrepõe o bônus. Então, você ganha um determinado bônus até encontrar alguém que ganha aquele mesmo bônus. Então, vamos supor, você é um 15%. Você vai ganhar 15% de toda a equipe? Não. Você vai ganhar descontando o que os outros ganham. Por quê? Porque o bônus não é sobreposto. Porque se você é 15 e você tem um cara a 12 e você tem um outro a 9, a gente já está falando de 27%, 36%, não vai pagar isso. E aí vai subindo, não paga, passa de 100%. Essa matemática, ela diz o seguinte, você ganha 15% até encontrar alguém que ganha algum outro bônus. Que bônus que ele ganha? Ele ganha de 9. Então, você ganha 15 até ele e dele para baixo, você ganha o diferencial. Quando você tem o bônus liderança, é 6% sobre toda a tua rede, toda a tua perna qualificada, até aparecer o próximo que ganha os 6% dali para baixo. Né? Então, a hora que bate no platina, dali para baixo é dele. O bônus nunca é sobreposto. Tá? Então, como ele não é sobreposto, se eu estou trabalhando, por exemplo, alguém para chegar a 12%, eu estou a 21%.
eu estou trabalhando alguém para chegar a 12. Então, eu vou ganhar 21 até ele, e dele para baixo eu vou ganhar, ele ganha 12, então sobra para mim 9, correto? Se ele não chega a 12, ele fica abaixo, esse pedaço é meu. Então, o que a minha rede não ganha, ganho eu. Eu trabalho para eles crescerem, óbvio, mas o que ele não ganha, ganha eu. Então, quando você tem todas as bonificações dentro do negócio, né, todos os bônus que são mensais, esses bônus não são sobrepostos, mas quando você não ganha, ele sobe, alguém ganha. Se você não chegou no nível que você queria, esse bônus ele vai ser pago, se não é para você, é para cima, tá? Menos o bônus Rubi. O bônus Rubi, quando você ganha, o teu upline ganha, ele é ganha-ganha. E quando você não ganha, esse bônus não sobe. Então, ele é um perde-perde do mesmo jeito, tá? Então, esse é o único bônus que a Amway criou. Por isso que eu falo que ele é um PIN estratégico. Porque quando você qualifica, todo mundo fica alegre. Você fica alegre, o teu upline fica alegre, a tua rede fica motivada de querer chegar lá e a Amway também fica feliz da vida, tanto que ela despeja dinheiro na tua conta. Agora, se você não ganha, ninguém ganha. Esse é um bônus que ele só é pago quando ocorre o evento. Se não ocorrer o evento, a Amway bota no bolso. Então, assim, olha só, né? Os outros bônus não. Dá para a gente mostrar por cálculo que todo mundo ganha, tá? Mas esse daí não. Ele é um bônus jogado no lixo. Não jogado no lixo. Deve ficar no bolso da Amway, engorda o lucro deles, mas não engorda o nosso. Então, galera, o foco no bônus Rubi, ele é muito importante. Ele é um PIN estratégico, né? Se a gente estuda ele, a gente entende e fala assim, então é por isso que a Amway colocou esse PIN. É por isso que ela colocou a bonificação lá. É por isso que ela está aumentando essa bonificação agora, dobrando o percentual, que é porque ela quer que a gente vá para lá. Agora, por que ela quer que a gente vá para lá? Porque isso cria, né, crescimento, isso cria solidificação e o terceiro ponto, ele cria rentabilidade. A maior rentabilidade, ela está nas estruturas rubis. Seja o platina rubi, safira rubi, esmeralda rubi, diamante rubi, o rubi sempre é uma alegria nas nossas vidas, tá? Então, esse é o foco que eu queria falar hoje, tá? E eu queria voltar agora, lá no comecinho, né? Quando eu fiz aquelas perguntas, aquelas perguntas sobre a vida, né? Aquelas perguntas pensativas aí, né? Sobre a vida, e eu queria passar a minha visão sobre isso, tá? E a minha visão sobre isso é a seguinte: vamos pegar um exemplo. O que é mais importante? Ter saúde ou ter dinheiro? Né? E aí eu vou falar qual é a minha ideia, é a minha opinião. Como é minha opinião, não importa se alguém vai falar, você pensa errado. O problema é meu, porque o pensamento é meu. Tá? Então, na minha visão, o mais importante é ter saúde. Por quê? Porque se eu tiver saúde, eu consigo trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Tá? Por que você vai ganhar mais dinheiro? Porque se eu ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir me alimentar melhor, porque a alimentação saudável é mais cara. Eu vou cuidar melhor do meu físico, eu vou ter uma vida muito mais saudável. Então, a saúde, o que é melhor, a saúde ou o dinheiro? O melhor é você usar uma coisa para alimentar a outra. Né? O que é melhor, você fazer exercício ou descansar? É melhor fazer exercício. Por quê? Porque você, depois de fazer exercício, você descansa melhor. Agora, por que você vai querer descansar melhor? Para fazer mais exercícios. E é cíclico isso. Uma coisa alimenta a outra. É melhor beber ou comer? É óbvio que o melhor é beber. Porque quando você bebe bastante água, você deixa já todo o seu sistema digestivo preparado para você comer melhor, para você assimilar melhor os seus alimentos. Então, novamente, e dentro do negócio Amway, o que é melhor? A lateralidade ou a profundidade? É óbvio que é a lateralidade, porque quanto mais laterais você tem, mais possibilidades de aprofundar a sua rede você tem. E quanto mais profundo você fica, mais trabalho vai acontecendo, mais pessoas vão ficando de olho e querendo entrar no negócio com você.
e você aumenta a tua lateralidade. Novamente, é cíclico, né? O que é melhor, trabalhar ou estudar? É melhor trabalhar, porque trabalhando você vai ver que você, principalmente no começo, você não vai tão bem. Você vai sentir deficiências. Cada estágio dentro do negócio que você vai crescendo, cada ano que você vai passando, cada prova que você passa, a matéria fica mais difícil no próximo ano. Então, o que você precisa fazer? Estudar mais. Quanto mais você trabalha, mais você sente necessidade de estudar. E quanto mais necessidade de estudar, mais trabalho você vai fazer. A pessoa que ignora e fala assim, não, eu estou me dedicando aos estudos agora. Ela está cortando esse ciclo positivo e ela está entrando num ciclo negativo como se realmente fosse uma coisa mais importante do que a outra. Tá? As duas são de extrema importância, tanto que elas se retroalimentam. O que é melhor, mostrar plano ou movimentar produto? Na minha visão, é muito mais importante mostrar plano. Por quê? Mas e aí eu não vou ter o volume pessoal? Então, na minha visão, você mostrar plano, as pessoas vão entrar quando você mostra, todo mundo vai entrar quando você mostra o plano? Não, claro que não. E o que você faz com as que não entram? Você mostra produto para elas, movimenta produto com as que não entram. Então, quanto mais plano você mostra, mais produto você movimenta. E quanto mais produto você movimenta, mais pessoas felizes, mais indicações de outros produtos você tem e possibilidades de mostrar mais plano. Então, novamente, se retroalimentam. O que é melhor? Qualificar ou ganhar dinheiro? Melhor aí para Rubi, galera, porque você faz os dois. Você qualifica um novo nível, reconhecimento, fotinho na revista, tudo muito bonitinho, pinzão aqui na lapela, e você ganha dinheiro. E você ganhando mais dinheiro, esticando a tua rede, você tem possibilidade de novas qualificações, tá? Então é isso daí, galera. Essas são as coisas mais importantes que a gente veio tratar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tido alguma informação nova. E eu queria ressaltar para vocês, né? Ressaltar porque eu falo isso toda hora, né? E até as pessoas já estão cansadas de ouvir isso, né? A Amway nunca teve com condições tão boas para a gente construir um negócio. Aí tem gente que fala assim, Eli, você fala isso toda vez. Eu falo, é verdade, porque a Amway melhora toda hora. Galera, eu falei no ano passado, a Amway nunca pagou tanto dinheiro. E esse ano, ela está pagando 50% a mais. 50%, se você qualifica nos mesmos níveis, se você faz a mesma coisa, né, que a gente planejou, projetou lá no ano passado, se você faz esse ano, é 50% a mais. Então eu vou falar o quê? Não, esse ano está igual. Não está, ele está bem melhor. E eu espero realmente poder repetir essa frase toda vez no ano que vem e tudo mais, porque a Amway está ficando cada vez melhor, de verdade, né? Para quem veio aí de algumas décadas, né? Igual a gente que está aqui, né? Igual alguns aí que eu já vi também falando no chat, né? A Pitucha, por exemplo, é uma que também, né, já está aí há algumas décadas. O que a gente já passou, né? O Migoto também, né? O que a gente já passou dentro desse negócio, né? As dificuldades dessa estruturação, né? Que a gente passou, dessa informatização, né? Os jurássicos, que nem a Cida está falando, os desafios que a gente passou, eles foram muito grandes, galera, muito grandes mesmo, né? E a gente chegou num ponto hoje que está perfeito, né? Então, lá no nosso canal, tem lá o vídeo do programa de incentivos, né? Do novo programa de incentivos. E lá tem as simulações para a gente mostrar, cara, o cara que vai de 0 a platina, quanto que ele ganha. E a gente faz a comparação do ano passado com esse, né? E, galera, dá uma olhada nesse programa de incentivos, né? Procure o teu líder, pegue toda a documentação com ele, né? Tenha treinamentos disso, vai lá no INA, que a Amway nunca pagou tanto para a gente. Os novos incentivos que eles estão colocando agora, olha, se algum dia eles tirarem, vai ser igual se cortasse meu braço, porque, cara, é muita coisa boa. É muita coisa boa. Os FQs, os PQs. Eu sei que quem está começando agora ainda não está ainda muito ligado nisso, e nem deve. Vai lá no Rumo ao Prata mesmo, cuida da tua qualificação, né? Cuida de montar uma estrutura, conversa com o teu líder, pergunte para ele qual a melhor estrutura para você montar agora que te facilita chegar a Rubi como seu trabalho, obviamente,
né? E corre atrás disso, porque tem muita coisa boa mesmo. Esse negócio é um grande presente na nossa vida, né? Transformou radicalmente o que a gente era e o que a gente queria ser, né? Que esse é o ponto principal. E eu tenho certeza que a gente está só no começo. E mandar aqui um abraço para os meus amigos Lilian e Zezo, que quando Fernando e eu somos chamados no palco como os novos Rubis, eles sempre estão lá também, né? Clisede e Rubens também sempre estão lá ganhando o bônusinho Rubi junto com a gente. Eu acho isso lindo demais, galera. Sem contar que há 2 anos atrás, na viagem de liderança, o que foi lá no cruzeiro, né, que a gente fez lá em Bahamas, a Amway, quando a gente chegou lá, a gente recebeu um e-mail falando assim: você que foi Rubi em algum mês desse ano fiscal, dá um pulo lá na recepção deles lá, que tem um presentinho para você. Deram 2 fones de ouvido sem fio para a gente com Bluetooth, né? Olha só que legal o reconhecimento que a empresa tem com a gente. Então, o Rubi é um PIN estratégico, sim. Eu acho que todo mundo... a Lilian e a Zezo também ganharam, esse daí, né? E esse bônus a mais, obviamente, né? Ele é muito importante aí pra gente, tá bom? Galera, dia 27, hoje a gente ainda tem 3 dias até o final do mês, dá para correr pra gente garantir nossa qualificação Rubi, tá bom? Valeu, galera, ótima noite para vocês, até mais! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.